Olá, bom dia pessoal. Vou apresentar agora para vocês uma maneira aplicada de utilizar o DWCIs, tá certo? Eu sei que é novidade aí para grande maioria, então achei interessante fazer um vídeo inicial, né, para a gente ter algum alinhamento em relação ao uso da ferramenta. Então, na página do DW, né, dw.capnet.gov.br, a gente encontra aqui o login e a senha. Normalmente o login é o CPF, não é isso? Então vou logar. Aqui na minha página, vocês podem observar que tem quatro pastas, né, na ferramenta MicroStrategy, sendo que só essa daqui diz respeito ao CIs, tá certo? CIGEP DW CIs. Então vamos clicar nela, vai ser aqui que vocês vão ter acesso. Olhando aqui na primeira parte da página, da ferramenta, a gente vê que existe uma área comum a todos, que chama relatórios compartilhados, e outra chamada meus relatórios. Essas pastas, como vocês podem ver aqui pela figurinha, elas podem ser visualizadas por qualquer um que tenha acesso ao DWCIs, através da área de relatórios compartilhados. E essa outra pasta é específica para as suas consultas. Nela você vai estar salvando as consultas de sucesso, né, que você quiser padronizar para ao longo do tempo estar reproduzindo. E também você pode salvar cópias ou colocá-las também como relatórios compartilhados. Lembrando que o perfil de cada um permite uma abrangência diferente de cada órgão, né? Então, se um órgão não vai ver o outro, tá? Exceto o nível central, que a gente vê todos os órgãos aqui e pode validar essas consultas. Então, vou abrir aqui os meus relatórios, né? Meus relatórios, eles têm aqui 4 arquivos, 3 consultas e um dashboard que eu criei. Aqui vocês podem ver que esse arquivo foi criado bem recentemente. Eu vou clicar nele, ele reproduziu a última consulta que eu fiz, né? Aqui eu fiz um filtro, ó, de ano, né? E a tabela está aqui com linhas e colunas. Vou retornar lá para o menu anterior. E essa pasta aqui ela é exclusivamente minha, ninguém mais tem acesso. Já os relatórios compartilhados, você tem vários usuários contribuindo, né, para a geração de conhecimento. Então aqui você tem a Elga, o Heraldo, a Renata, né, várias pessoas que foram ao longo do tempo incluindo suas consultas para contribuir com a discussão, né, do DW, né? Então, essa é a parte de relatórios compartilhados. Então, vamos iniciar agora uma tabulação simples. O primeiro passo, então, é você clicar nesse botão vermelho chamado Criar. Lá, você vai selecionar Novo Relatório e, por fim, Relatório em branco, tá? Que é o relatório sem nenhuma informação ainda agregada. Bom, pessoal, do lado esquerdo aqui da ferramenta, vocês podem ver essa janela aqui, que se abre, né, em 5 itens, né? E 2 deles são os que realmente a gente vai precisar para a construção dessa consulta. Então, uma tabela ela é feita de atributos e métricas. Os atributos eles são utilizados para as linhas, para as colunas e para os filtros. E as métricas povoam essas tabelas com os dados, tá? Então eu vou selecionar aqui os atributos. Vocês podem ver que abriram 8 pastas, certo? E essas pastas elas contêm também subpastas. Eu vou pegar nesse exemplo inicial unidades CIs. Vamos clicar nela. Bom, vocês veem que tem outras pastas, né, relacionadas com unidades CIs. E aqui dentro você já tem alguns atributos. Unidades CIs, o org, o F da unidade CIs e assim por diante. Eu vou clicar aqui numa subpasta dessa para a gente dar uma olhada também. Então ela tem atalhos para outras subpastas e ela tem atributos também, certo? Relacionados. Se eu quiser retornar à pasta anterior, eu posso clicar aqui ou selecionar manualmente aqui, clicando na janela. Então, dentro de unidades CIs,
a gente vai selecionar aqui um atributo qualquer. Eu vou pegar aqui, ó, o responsável da unidade CIAS, tá certo? E aí ele está já na linha. Na coluna, eu posso pedir, por exemplo, a região, certo? Eu seguro o botão, arrasto a variável até aqui e ela já está na minha tabela compondo as colunas. Só que aí o que é que falta agora? Agora falta a gente povoar esses dados, né? E aí a gente precisa escolher a métrica. Então nós já temos dois atributos e nenhuma métrica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um filtro aqui aleatório. Vou puxar uma UF. Eu quero só os responsáveis de unidades CIAs de uma determinada UF, ou de duas. Eu vou pegar aqui da Bahia, vou pegar do Distrito Federal, vou pegar do Maranhão e vou pegar da Paraíba. Pronto, peguei esses 4. Aplicar. Então foi feito um filtro a partir de um atributo chamado UF unidades CIAs, que também poderia estar aqui, tá? Ela também poderia estar aqui. Eu vou acrescentar, inclusive, ela aqui, tá certo? Mas ela só vai aparecer os indivíduos com essa condição, que sejam da Bahia, do Distrito Federal, do Maranhão e da Paraíba. Bom, então já temos atributos nas linhas, nas colunas e no filtro. Inclusive o próprio filtro também entrou na coluna. E agora o que é que eu preciso fazer? Preciso incluir uma métrica. Então eu vou sair de atributo agora para métrica. Lembrando que cada pasta dessa, ela tem sua respectivo rol de métricas, tá certo? Às vezes essas métricas se relacionam umas com as outras, às vezes não. E para isso vocês precisam conhecer toda a constelação das variáveis e de suas métricas para entender como é que funciona isso. Mas a regra geral é, se está dentro da pasta de atributo com o mesmo nome, a métrica está relacionada àqueles atributos. Então vejam, aqui você tem 8 pastas, tá certo? Mas quando vocês abrirem, vocês vão ver que elas são diferentes dos atributos. Tá certo? Aqui elas são iguais, né? Essa entrada elas são iguais. Mas quando eu abrir, vocês vão ver que por dentro elas são diferentes. Então, unidades CIAs, na métrica, unidades CIAs. Então, você já vê que aqui está diferente, né? E aqui você tem uma subpasta chamada métricas da unidade. Então, já que eu estou falando de unidade, vamos lá. Eu posso escolher qualquer uma dessas métricas, né? Como eu estou falando de responsável, né, eu vou povoar essa informação do responsável pela quantidade de perícias, tá certo? Uma escolha aqui aleatória, tá? Para não perder, aqui a minha consulta já está pronta, já tem os atributos nas linhas, na coluna, resolvi colocar um filtro e já tem a métrica. Então já tem atributos e métricas, já está pronta para rodar. Caso tem algum erro nessa minha tabulação, é importante que ela continue disponível. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é salvar essa tabulação antes de executar. Porque se tiver algum erro na execução, você vai perder essa consulta. Então, vou chamar aqui de teste 4. Tá? Vou retornar ao modo de design. Então, está aqui, já tem um nome essa minha consulta. E agora eu vou poder, então, executar. Estão vendo aqui o raiozinho lá em cima, né? Esse é o sinal universal de executar, tá? Qualquer programa é um raiozinho a executar. Então, vamos lá. Agora ele vai rodar. Bom, já apareceram. Então, vocês podem ver o nome dos responsáveis técnicos, a região e a quantidade de perícias, né? Tá certo? Então, está feita a minha tabulação. Agora eu quero exportar essa tabulação. Eu venho aqui em exportar. Né? Ele já está marcado com texto simples. Tá? E aí está aqui o meu relatório. Meu primeiro relatório gerado pelo DWCIAS. Tá certo, pessoal? Então, ó, aqui eu já posso utilizar essa informação. Tá? Eu vou mostrar para vocês, então, como é que a gente resgata essa mesma tabulação que eu fiz. Lembra que eu salvei ela? Eu salvei ela em meus relatórios, né?
Tá aqui, ó, teste 4. Eu posso tanto editar, executar ele imediatamente, que seria agora, como eu posso editar. Eu vou abrir, vou clicar em editar. Então tá aqui a mesma consulta que eu fiz antes. Para eu começar em editar, primeiro eu tenho que vir em todos os objetos para ele liberar de novo aquela página inicial. E reinicio aqui as minhas seleções de atributos e métricas. Como aqui eu quero simplesmente que ele repita o que já fez, é só executar de novo e tá lá a nossa consulta. Tá certo, pessoal? Ao longo da semana eu vou continuar fornecendo novas dicas e informações para que a gente consiga ter as mesmas visões e utilizar a ferramenta na melhor performance possível, tá bom? Um abraço, bom dia para todos.